Olá, turminha do quinto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Vamos iniciar mais uma aula de História, continuando com o tema da organização da sociedade. Hoje vamos estudar a centralização do poder. Então vamos conversar falando sobre a disputa por terras. Tudo começou com o crescimento da população. Sabemos que, com o domínio da agricultura e da criação de animais, aconteceu também uma alta na produção, e isso precisou da organização, da divisão do trabalho. Com isso, houve também a necessidade de obter mais terras. E como obter mais terras? No caso, por meio de invasões e guerras. Então, a disputa por terras iniciou uma outra fase nesta organização social. Então, este controle de terra, como vimos, por meio de guerras e batalhas, eram assim. À medida que as batalhas iam sendo vencidas, quem ganhava passava a ter mais terras e, consequentemente, o controle de mais pessoas e mais arrecadação de impostos. Com esta crescente nos lucros, precisava de uma pessoa que controlasse o poder. Então, aquele que controlava mais aldeias e contribuintes passava a ter mais poder e tornava-se rei. E já sabemos que, quando uma pessoa tornava-se rei, os seus descendentes iam herdando o trono, e assim formava uma grande linha de sucessão. Então, este rei governava lá do seu palácio e tinha as pessoas responsáveis por manter o controle do comércio e também de cobrar impostos da população, manter a segurança do palácio, do rei e seus familiares, como também defender aquele território. E, é claro, invadir outros para obter mais lucros com o ganho de terra e assim explorar mais pessoas. Então, meus amiguinhos, por meio da análise desse instrumento que você vê na sua tela, chamado de o estandarte de Ur, podemos compreender um pouco sobre essa história, sobre a centralização do poder e como era a organização naquela época, a organização da sociedade. Então, esta peça, riquíssima em sua análise, está lá em Londres, em um museu, mas ela foi encontrada na antiga Mesopotâmia, hoje o que corresponde ao território do Iraque. Esta peça nos mostra algumas características que são bem particulares em relação àquela época. Observamos que consta de uma madeira, em formato de um trapézio e que é dividido em 3 partes. E aqui nessa divisão apresenta uma cerimônia, provavelmente uma comemoração por causa de o ganho de alguma batalha. Para ler, de fato, precisamos obedecer algumas regras, como uma leitura de baixo para cima e da esquerda para a direita. Agora vamos ficar atento para alguns detalhes da imagem. Veja só, percebemos a presença de um líder, provavelmente um rei, que é servido por seus súditos. Também tem a presença de artistas, no qual cantam aí para o rei. Também percebemos a presença de trabalhadores e que nos leva a entender que já dominavam a agricultura, pois há carregamento de trigo, como também tinham acesso aos animais e controle deles também, e provavelmente já trabalhavam com a pecuária. Então, por isso que é importante analisar esses achados antigos, porque eles nos ajudam a compreender mais sobre a história de um determinado lugar e de uma determinada época. Então, meus amiguinhos, fica aqui a nossa aula de história de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula e não esqueçam de prestar atenção às orientações de seus professores.